Boa noite. Hoje a gente vai abordar um pouco hoje o assunto sobre poliomielite. Quase que acerto, né? Falei umas 3 vezes aqui. Ou conhecido como paralisia facial. Tenho certeza que alguém já ouviu falar um pouco sobre isso. Vamos dar continuidade. A poliomielite, do grego polios, significa cinzento e miles medulas espinhales. Uma doença infectosa e contagiosa causada pelo polivírus. E esse polivírus? Vamos falar sobre ele. Esse polivírus ele pertence ao gênero Ectorovírus da família Piconaviridae, que é um nome bem esquisitinho, né, gente? O agente que causa a poliomielite nos humanos, tipo, quando eu me refiro a humanos, pessoal, eu não estou me referindo somente a adultos. Eu estou me referindo em modo geral. Mulheres, crianças, senhores, tá entendendo? Porém, o público-alvo dessa doença é mais em questão das crianças, de 3 a 5 anos. Então, vamos dar continuidade. É um vírus bem simples, com apenas um RNA, de cadeia simples no sentido positivo. E hoje vou apresentar para vocês o patógeno desse poliemite. Acertei, dessa vez acertei. Causas, sintomas, diagnóstico, prevenção, ciclo de vida. E vamos dar continuidade. É, Pode causar paralisia permanente em determinado músculo. Ah, Ítalo, mas um exemplo, o lado direito do braço, o lado esquerdo. Assim, minha gente, quando eu falo determinado músculo, não quer dizer que só vai ser apenas aquele músculo. Pode ser em outros músculos do seu corpo. Porém, essa poliomielite, ela tem a facilidade de, em questão do músculo inferiores, questão das pernas. Ela tem mais esse costume de agir aí. E vamos dar continuidade. Ah, Ítalo, mas por que ela age aí? Gente, ela tem uma conexão com a medula espinhal, certo? E pela medula espinhal, pela cervical inteira, ela é quem conduz, desculpa, ela é quem conduz todos os movimentos da perna, das duas pernas, então no caso, movimentos inferiores. Vamos lá. Os membros inferiores, eles são bem mais afetados, como eu falei a vocês. Ah, Ítalo, então o que eu faço para não adquirir essa doença, para me prevenir dela, que nem a gente estava falando de prevenção? Gente, não existe um remédio específico, correto? Existe apenas uma vacina para proteger contra essa doença. Então, você que tem criança, um exemplo, filho, sobrinho. Ah, mas é meu sobrinho, é certo? Eu posso advertir a minha irmã que ela tem um filho, correto? Fazer o bem sem olhar quem. É, assim, minha gente, esse vírus, esse polivírus, ele é um agente, são um agente bem pequenininho, assim, de dimensão de 20 a 30 nanômetros. Tá vendo como ele é bem pequenininho? Gente, Ítalo, me responde uma coisa. E no Brasil tem? Assim, o Brasil ele já foi afetado com isso, correto? Mas o Brasil ele não recebe casos desde 1990 e 1990, desculpa, falhou a falar aqui, e 1994, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, para eu estar falando isso a vocês, eu tive que pesquisar, eu tive que correr atrás em fontes seguras para poder eu falar um negócio certo para vocês. Ítalo, então me diz e me informa quais são os vetores dessa doença. Gente, os vetores dessa doença, como eu falei para vocês, são o polivírus e a mosca doméstica. Mosca doméstica, Ítalo? Sim. Aquelas moscas que ficam dentro de casa, o pessoal chama muito ela de mosca doméstica. Vamos lá, vamos apressar sem enrolar que o tempo está correndo. Ítalo, quais são os ciclos de vida desse paleometia? Gente, vou explicar para vocês direitinho como é que ela age, certo? Elas vão se replicando em si. Em questão, Ítalo, e que células são essas? São células nervosas, gente. Essas células nervosas, elas têm contato direto com a cévica da gente aqui, junto com a medula espinhal. Essa célula ela vai causando inibição da síntese de proteínas celulares, favorecendo assim a produção de proteínas específicas do vírus. Assim, quando ela entra no seu intestino,
ela vai, como eu posso dizer, ela vai combatendo as outras e se replicando, se replicando, se replicando, e assim ela vai dando continuidade. O vírus habita, como eu falei a vocês, transitoriamente no intestino humano. Depois de ter penetrado o seu intestino humano pela via oral, e ela vai se replicando, se replicando, se replicando. Gente, esse vídeo eu vou tentar emendar um no outro, porque aqui eu tô gravando em outro celular por falta de espaço. Mas vamos voltar ao raciocínio aqui. O toda vez eu confundo esse nome. Vamos lá. O polivírus completamente formado, ele abandona seu hospedeiro. Mas antes de a gente entender isso, vamos lá, como eu estava falando. Ele vai inibindo a síntese de proteína e ele vai se replicando, se replicando, se replicando, até ter tomado conta daquele organismo, certo? Daquela região do intestino. Então, depois que ele faz o seu papel, ele abandona o seu hospedeiro no mesmo dia, de 4 a 6 horas depois do início da infecção. Depois que ele infecta, ele começa a quebrar a síntese, ele começa a se replicando, se replicando. Depois que tem uma boa quantidade, sua inibição de 4 a 6 horas, ele já cai fora do aquele organismo. O mecanismo de saída do vírus da célula, como posso dizer, é pela via fecal, se eu não me engano. É isso. Através da excreta. Certo. Mas um detalhe bem importante que eu pesquisei, e antes dele morrer, ele lança mais de 10 mil virões de pólio. Então, gente, se ele passou, vamos dar um exemplo, de 4 a 6 horas ele vai se embora, depois desses horários, veja quantos virões de pólio ele espalhou. Vamos dar continuidade. Ítalo, me diz a forma de transmissão. Gente, é o seguinte, você que tem criança, tenha bastante cuidado, por conta que pode ser transmitido de uma forma fácil, como gotículas espelhadas durante a fala. Exemplo, eu estou falando aqui, às vezes eu posso soltar uma gotícula, pegar na criança e nem perceber, nem imaginar que aconteceu isso. Através da tosse também, do espirro, também o contato pelas fezes da pessoa, daquela pessoa contaminada. Lembra que eu falei que é um modo que o polivírus ele sai depois dessas 4 a 6 horas? E também beijo, tá beijando criança, criança fofinha, vou beijar, não sei o que. Acaba tendo o contato, tá entendendo, gente? A gente tem que se prevenir disso. E eu quis trazer aqui para vocês umas notícias vinculadas a essa doença. Uma notícia bem interessante. Ó, esse vírus, ele foi o picovírus humano a ser estudado. No caso, ele foi um dos primeiros vírus a ser estudado na antiguidade, há 200 mil anos antes de Cristo, tá entendendo? Ele foi estudado pelos egípcios. Isto. Ferreira e Souza, em 2002, ele fala disso também, que o poliomielite foi o primeiro picovírus a ser estudado. A gente já fica, eita, pico, é, picocarnovírus, fica logo pensando, eita, meu Jesus, coronavírus, calma, minha gente, calma, vamos lá. Em 1840, Jacobi, um ortopedista alemão, descreveu as características clínicas da poliomielite, não tô acertando, minha gente, poliomielite, acertei, identificado a espinha medular como a zona afetada pela doença. Lembra que eu falei que ela já vem afetando logo por conta que ela pega esse lobo frontal junto com o acordo com o cérebro das células nervosas, que dá aquele mecanismo, como eu posso dizer, movimento pé direito, movimento pé esquerdo, elas estão ligadas, gente. Vamos lá, dá. Essas notícias que eu tô dando pra vocês é a notícia certa que eu peguei em sites confiando. Ó, a OMS anuncia a radiação da poliomielite na África. Notícia da revista Veja. Veja. Vacina gotina da polio pode ser eficaz contra o coronavírus, diz estudo. Revista Veja. Pesquisadores, sarampo e polio é o perigo real de não ser vacinado. Notícia Veja. Gente, todas essas notícias que eu trouxe para vocês têm um vínculo com o polivírus, e quem disse foi a revista Veja. Notícia segura e confiante. Então, gente,
Agradeço, muito obrigado. Espero que gostem. E vocês que têm filhos, sobrinhos, netos, tomem mais cuidado aí e tchau.